Olá, veja agora o que é notícia no Poder Legislativo de Guarulhos. Está começando o Jornal da Câmara. Criada para apurar um contrato de 57 milhões de reais entre a Prefeitura e o consórcio Empave-Firpave, a Comissão Especial de Estudos, presidida pelo vereador Romildo Santos, do PSDB, vistoriou algumas das 39 ruas que devem ser beneficiadas com asfalto ou recapeamento por meio da parceria. Asfalto só em um trecho. Condições para o tráfego, especialmente de caminhões na região, bem precárias. Essa é a Rua Marinaro, na região do Bom Sucesso. Desde a parceria firmada pela Prefeitura com o consórcio Empave-Firpave, a expectativa era que a situação melhorasse. Quando começaram a asfaltar a rua, puseram uma placa de que a Rua Marinaro ia ser asfaltada. No fim, asfaltaram 50 metros da Rua Marinaro e pararam. E dizia que era a Rua Marinaro, era asfalto para a Rua Marinaro, estava escrito na placa. Inclusive estava ali até ontem, eu não sei que sumiu a placa, não está mais. Vereadores da Comissão Especial de Estudos Empave-Firpave vistoriaram a rua e conversaram com empresários. O presidente Romildo Santos falou sobre a situação. É a segunda vistoria em loco que nós fazemos, né? Está aqui o vereador Novinho Brasil, o pastor Anistaldo, vereador Luiz Mato Grosso, vereadora Verinha, vereador Romildo sou eu, agora saiu a vereadora Marisa e o vereador Paulo Sérgio, né? Nós estivemos aqui nessa Rua Marinaro, em Bom Sucesso, só para as pessoas se localizarem, ela fica no final da João Paulo I, né? Então você pega ela até o final, você vai sair na Rua Marinaro. O que acontece? Nós tivemos uma resposta na comissão que essa rua estava 100% asfaltada, né? Pela Empave-Firpave. Era a única rua que estava 100% asfaltada de todo o processo de 57 milhões. E foi uma decepção para nós vereadores, porque vocês podem ver, se vocês fizerem uma filmagem, lá da rua da esquina da João Paulo I, um quarteirão antes da Dutra, até aqui, deve dar mais ou menos uns 500 a 600 metros, não está asfaltada, né? Então nós vamos ter que rediscutir isso com os vereadores lá na nossa comissão. Somos em 11 vereadores que foram indicados, né, pelos outros vereadores na Câmara Municipal para poder fazer esse trabalho dessa Comissão Especial de Estudos, né? E aqui, como vocês podem ver, nós estamos aqui numa rua chamada Viela Servidão 5, né, onde termina a Rua Marinaro, com a Rua Décio da Silva, né? E essas ruas também estão sem asfalto. Outro bairro visitado foi o Santa Edviges. Por lá, mais ruas sem asfalto e uma placa com valor e prazo para o final das obras. Nós vamos pedir informações a respeito para o secretário Atílio, né, para a Empave-Firpave, que recebe uma fortuna que está fazendo várias vias aqui na nossa cidade. É isso. A Frente Parlamentar em Defesa dos Animais se reuniu no último dia 19. Em pauta, os próximos passos a serem seguidos pelo grupo. Nós estaremos solicitando uma agenda com o prefeito, a fim de que nós possamos apresentar nomes já que farão parte desse conselho, para que a gente possa avançar na questão animal da nossa cidade. E também solicitar a ele o apoio para a criação de um departamento junto à Secretaria do Meio Ambiente, para que a gente possa ter mais força e mais efetividade nas ações animais da nossa cidade. Na próxima reunião que nós teremos com os membros da Frente Parlamentar, os vereadores, o coordenador, o vereador Guti, nós então apresentaremos já os nomes e, se houver consenso nos nomes, são esses nomes que estarão fazendo parte do Conselho. Naturalmente, a sociedade civil, nomes pertencentes à sociedade civil, nomes também dos ativistas aqui presentes, enfim, todas as instituições representadas poderão indicar aí um membro para o Conselho. O vereador do PMN, Dr. Laércio Sandes, elaborou um projeto que sugere a realização de sessões noturnas na Câmara de Guarulhos. Segundo o parlamentar, os encontros à noite favoreceriam uma maior participação da população na vida política da cidade. A medida seria apenas para algumas sessões. O autor explica o teor do projeto de resolução.
Muito bem, para você que então acompanha o Jornal da Câmara, hora de a gente falar aqui de projeto de lei. Você sabe que tem um espaço aqui no jornal que a gente aborda todos os projetos de lei. Porém, o de hoje não é exatamente um projeto de lei, mas sim um projeto de resolução, porque muda o regimento interno da Câmara. E é sobre as sessões noturnas. Dr. Lércio Santos, vereador do PMN, vice-presidente da Casa, propõe que seja possível realizar algumas sessões à noite, né, vereador? Obrigado por falar aqui com o Jornal da Câmara. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade. Perfeito, a proposta nossa não é eliminar as sessões ordinárias, as sessões que regularmente ocorrem na terça e quinta-feira às 14 horas, mas é que essas sessões se tornem flexíveis, ou seja, se houver um determinado número de vereadores que na sessão anterior requeira que aquela sessão, em razão da complexidade, do interesse da cidade, ela possa ser convocada à noite a partir das 19 horas. Então, o meu projeto é para tornar a questão flexível. Hoje nós não temos essa possibilidade, hoje é impossível. Então, a gente está criando uma forma de ficar mais democrática as sessões para que a população, os reais interessados possam acompanhar, inclusive em horário noturno, se for o caso. E essas sessões noturnas também aconteceriam às terças e quintas-feiras, como prevê aqui no parágrafo 2º do artigo que o senhor quer alterar. Muita gente tem pedido para o senhor, vereador, para que possa acompanhar as sessões no horário alternativo? Todos nós acompanhamos aqui na casa que é recorrente esse questionamento invariavelmente, principalmente quando tem um projeto relativamente importante. Então eu tive a ideia, a partir de uma discussão aqui previamente ao regime jurídico único, então nós estamos apresentando esse projeto com minha assinatura e outros vereadores e esperamos que a partir de dentro em breve isso possa acontecer. O senhor entende, vereador, que o público realmente viria acompanhar uma sessão se ela fosse à noite? Porque nós temos algumas experiências com audiências públicas e às vezes a gente espera que venha um determinado número de pessoas e acaba vindo menos. O senhor acha que realmente deve aumentar, as pessoas devem comparecer mais, devem participar um pouco mais da vida política da cidade? O propósito é esse, é facilitar que as pessoas possam acompanhar tanto presencialmente aqui, como através da internet, através da televisão. Então você acompanha ao vivo todo o trabalho. Eu acho que possibilita aos reais interessados estar por dentro do dia a dia, pelo menos daquele ponto que é importante para a vida dele, a vida da família dele. Com certeza. Seria então um benefício para todos, né, vereador? Eu acho que sim. E o custo que acaba não sendo tão relevante. Eu acho que o retorno para a população passa a ser maior. Até porque não seria para todas as sessões, como o senhor colocou, né, vereadora? Apenas naquelas em que existam algum objeto de interesse do público, um projeto de lei mais polêmico, que precise mais da presença popular, né? Exatamente. Vamos dizer que nós tenhamos dentro em breve aí o plano diretor para votar. O plano diretor é algo interessante para a cidade, que diz para onde a cidade vai, para onde que a cidade vai crescer. Então, talvez essa votação possa ocorrer em uma sessão noturna. Se ela for necessária 2 sessões, que ocorra nas 2 sessões noturnas. Então o propósito é realmente este. Nesse caso, só para a gente poder fechar aqui, para poder entender bem, uma sessão extraordinária não funcionaria da mesma forma? Porque até vou pedir a sua ajuda aqui para a gente poder explicar o regimento interno. A sessão extraordinária ela tem horário previsto também ou não? Ou ela conseguiria resolver essa lacuna? Não, a sessão extraordinária ela já é flexível, qualquer horário. Então ela conseguiria resolver essa lacuna também? Conseguiria. Mas é o que nós estamos colocando, que a sessão ordinária também se torne flexível desta forma. Hoje a sessão extraordinária cabe ao presidente convocar para qualquer dia e horário, não tem definição de limite de horário. Ou seja, seria um instrumento a mais. Obrigado por falar com a gente, vereador. Eu que agradeço. Esclarecendo que a sessão extraordinária é uma prerrogativa do presidente ou de 23 vereadores. Nós estamos colocando que a sessão ordinária ela possa ser solicitada para convocar à noite mediante a assinatura dos vereadores. Então passa a ser uma prerrogativa não só do presidente, mas também dos vereadores. Depois do intervalo, conheça o projeto de lei que propõe a concessão de incentivos fiscais a indústrias que evitarem ou diminuírem a poluição ambiental. Voltamos já. Como funciona e é organizada a segurança pública no país, no estado e em Guarulhos? A qualidade da segurança pública é uma das maiores preocupações dos brasileiros. O artigo 144 da Constituição Federal de 1988 determina que a segurança pública é dever do Estado e deve ser exercida pelas polícias Federal, Rodoviária Federal,
Civil, Militar e Corpos de Bombeiros Militares. Compete à União a defesa dos seus interesses e dos seus órgãos, o patrulhamento das rodovias federais, a prevenção do contrabando, o policiamento da faixa de fronteira e o combate ao tráfico internacional e interestadual de drogas. Os governos estaduais e do Distrito Federal realizam a segurança pública direta, organizando e mantendo o policiamento ostensivo, que é realizado pela Polícia Militar. É de competência dos estados ainda manter e organizar a Polícia Civil e os órgãos técnicos de investigação dos crimes comuns. Os municípios, por sua vez, devem desenvolver ações de prevenção à violência por meio da instalação dos equipamentos públicos, como iluminação e câmeras de monitoramento. Os municípios também podem criar guardas municipais para a proteção de bens, serviços e instalações. Em Guarulhos, a Guarda Civil foi criada em 1992. Suas principais atribuições são a manutenção da ordem, o patrulhamento nas praças públicas, o policiamento de trânsito e a guarda do patrimônio do município, dos órgãos da administração direta e indireta, das escolas e hospitais. A GCM de Guarulhos tem 7 inspetorias, divididas por região da cidade. Entre elas estão a Inspetoria de Guarda Ambiental, a Ronda Escolar, o Grupamento de Trânsito e o Canil da Guarda Civil Municipal. O comando da GCM Guarulhos fica na Rua Luiz Gama, 165, no centro da cidade. Para mais informações, acesse o site da Prefeitura e clique no link Segurança Pública. E se você tiver alguma dúvida sobre o Poder Legislativo Municipal e outros serviços públicos e quiser ver a explicação aqui no Minuto Cidadão, entre em contato com a TV Câmara Guarulhos. Até a próxima! Toninho da Farmácia, vereador do PRP, sugere que a Prefeitura conceda incentivos fiscais às indústrias que evitarem ou diminuírem a poluição ambiental. O vereador conversou com a gente e explicou o projeto de lei. Para você que se liga então no Jornal da Câmara, hora de a gente falar de projeto de lei. Você sabe, você que se liga aqui no nosso jornal pode acompanhar tudo o que acontece no Legislativo e os projetos que tramitam pela casa. O projeto de hoje do vereador do PRP, Toninho da Farmácia, que aqui quer coibir as indústrias de poluírem o meio ambiente, né, vereador? Ou evitar que elas poluam, instalar medidas coibitivas dessa poluição. Queria que você explicasse um pouco o projeto para a gente. Boa tarde, obrigado aqui, Flávio Jornal da Câmara. Boa tarde. O prazer é meu de estar junto aqui para estar falando do projeto que é muito importante para a cidade. Quando as indústrias na cidade cresceram de maneiras desordenadas e não se programaram. O projeto, hoje nós vivemos o efeito estufa, que todo mundo está sentindo na pele, o calor a cada dia, a falta de plantio de árvores, de reutilização de águas e de tratamento de esgoto. O projeto pega bem essa situação. Vai fazer com que as indústrias se atentem um pouquinho mais e cuide um pouco mais todo o esgoto que ela usar. Ela tem que reciclar esse esgoto, fazer com que faça um tratamento nesse esgoto antes de levar para os rios, né? Para a partir do esgoto mesmo. Fazer um tratamento, por quê? E reutilizar essa água. Esse esgoto, quando tratar, essa água pode ser reutilizada e o esgoto vai para o esgoto mesmo. E tem um aproveitamento de captação de águas pluviais para poder usar no banheiro e no seu próprio uso. Hoje, o nosso país investe muito pouco na captação de águas e no tratamento de esgoto. É muito ruim isso. Nós estamos vivendo um momento muito crítico. O meio ambiente, a natureza está gritando. Então, nós temos que fazer alguma coisa. E começando pela indústria, eu acho que seria a melhor maneira que tem. Porque a indústria ela está preparada, ela tem condições de ter técnicos para poder estar fazendo a captação de águas pluviais, para poder estar utilizando essas águas, que é uma água que vai ser jogada fora. Quando pode, ela vai estar economizando e ajudando o meio ambiente. E quanto ao esgoto, quando se trata o esgoto, é muito bom. É menos poluição que a gente vamos estar levando para os rios, fazendo com que a cidade tenha uma coisa muito boa, uma coisa boa. O que é?
É um cuidado com o meio ambiente, é um cuidado com a natureza. A natureza é vida. O ser humano tem que aprender que tem que respeitar a natureza. Quem não respeita a natureza, não respeita a vida. E nós precisamos da natureza, nós precisamos de um planeta limpo. Então, o meu projeto é fazer com que comece pelas indústrias, elas dão o exemplo de que dá para fazer alguma coisa. Gente, eu já comecei a fazer. Eu estou plantando 1000 árvores frutíferas na cidade. Com isso, vai ajudar bastante o clima. Isso é importante. Isso eu fazendo uma parte e todo mundo fazendo um pouquinho, com toda certeza teremos um planeta muito melhor. No caso aqui das indústrias, vereadores, o senhor acha que as indústrias hoje são os organismos que mais poluem na cidade? Sim, porque ela vai ter que adequar os filtros poluentes, vai ter que estar tomando cuidado, porque utilizar os melhores filtros que tem para poder mandar menos poluição para o ar, porque o ar está tendo um aquecimento devido ao excesso de poluição que o ser humano está produzindo, e as indústrias vão ter que se atentar muito com esse projeto, quando ela emitir gases que faz o efeito estufa. Isso é muito bom, é muito importante. Nós temos que estar muito atento com o meio ambiente. Se nós quisermos dar sequência na raça humana, na vida, nós temos que, não é ontem, não é hoje, é ontem, já era para estar sendo feito um trabalho mais forte, porque o meio ambiente está gritando. E as indústrias, sem dúvida nenhuma, é uma fonte ela tem uma grande parte, uma culpa grande do planeta estar aquecendo. Por quê? Ela que gera muitos gases, fazendo com que aconteça o aquecimento global. Então nós, cobrando das indústrias, é um bom exemplo, é um bom caminho para a gente estar fazendo com que tenha menos aquecimento global, menos poluição nos rios e mais plantio de árvores. Isso chama-se cuidado com a raça humana, cuidado com o planeta, e nós precisamos de ter esse cuidado. É muito importante para os nossos filhos, para os nossos netos, poder usar o planeta Terra. Agora, para a gente explicar direitinho para quem está assistindo a TV Câmara nesse momento, o caráter do projeto, a categoria do projeto, ele é um projeto de que maneira, vereador? Ele é um projeto punitivo? Ele é um projeto que vai prever alguma multa? Ele é um projeto estimulativo? Quer dizer, que cria algum benefício? Ele é um projeto que dá algum incentivo para essas indústrias? De que tipo é o projeto do senhor? Sim, o projeto ele cria incentivos. As indústrias que menos poluem... Então não tem sanção, não é multa? Não tem multa. As indústrias que poluírem menos, ela terá mais incentivos fiscais. Com isso, vai incentivar. Que tipo de incentivos fiscais? Desconto no imposto mesmo. Desconto nas alíquotas de imposto que ela paga para o município. O município vai abaixar e, em troca, ela, de acordo com a quantidade de poluição, quanto mais ela mostrar que ela está poluindo, que ela não está poluindo, que ela está tratando a água o esgoto, que seria a água para fazer uma água de reuso. Como que ela mostraria isso, vereador, só para a gente entender? Na prática mesmo. Vai o fiscal da prefeitura e vai ver qual foi as medidas que ela tomou. Vamos supor, ela fez uma captação de águas pluviais, águas da chuva. Está reutilizando essa água, ela está com os filtros mais modernos, poluindo menos, não poluindo nada, mostrando que ela está zerando a poluição. Isso aí tudo vai somar. No final, vai ser feita uma avaliação e a prefeitura estará dando o desconto na alíquota de imposto, ajudando muito a indústria e ela ajudando o meio ambiente e ajudando a cidade. Em qual imposto, vereador? Só para a gente finalizar? No imposto, Eu tenho aqui no seu projeto ISPPTU. ISPTU, exatamente. Ou seja, é nesse imposto que ela daria o desconto e aí a empresa poderia conseguir esse benefício por meio de não poluir, mostrando que não está poluindo, ou por uma ação de reaproveitar a água, ou por uma ação de usar um filtro para que o poluente não fosse para a natureza, mostrando isso, não documentalmente, mas já na prática ela conseguiria o benefício e aí ela estaria isenta do imposto, por exemplo. Correto, exatamente. Esse imposto que todos os impostos, que é o que mais pega no bolso das empresas, vai ajudar bastante, porque ela vai sentir
que ela está sendo ajudada. Ela estará sendo ajudada e estará ajudando o município. Por quê? Ela estará pagando menos imposto. Com isso, ela vai estar ajudando a cidade, ajudando o meio ambiente, a poluir menos, e a maior beneficiada é ela mesma que estará pagando menos imposto. Muito bem, vereador. Obrigado por falar com a gente. Eu que agradeço. Uma boa tarde para todos. O presidente da Câmara Municipal, professor Jesus, do PDT, participou de um debate sobre um artigo da Lei Antidrogas, que criminaliza o porte para uso pessoal. O assunto, que está na pauta do Supremo Tribunal Federal, dividiu opiniões. O debate aconteceu na noite de quinta-feira, dia 22, no anfiteatro da FIG Unimesp. O evento contou com a presença dos palestrantes Márcio Fernando Elias Rosa, Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, e o criminalista Alberto Toron, juiz do Tribunal Eleitoral de São Paulo. O coordenador do debate foi o promotor de justiça Levi Emanuel Magno, professor da FIG Unimesp. Professor Jesus compôs a mesa juntamente com a coordenadora do curso de Direito da instituição, Ossana Tomagian, e o advogado Antônio Darcy Panóquia Filho. E no próximo bloco acompanhe os destaques da audiência pública de meio ambiente. A gente já volta. Qual é a diferença entre o papel da Câmara, da Prefeitura e da Justiça? Cada um deles é um dos 3 poderes que compõem o Estado. A Câmara de Vereadores é o poder legislativo no nosso município. Ela é responsável por elaborar as leis que regulam a nossa sociedade. Os vereadores também fiscalizam as ações da Prefeitura e votam o orçamento proposto pelo prefeito. Em situações específicas, podem julgar o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores. O Poder Legislativo Estadual é a Assembleia. E o Congresso, composto pelo Senado e pela Câmara dos Deputados, é o Legislativo Nacional. Já o Poder Executivo Municipal é exercido pela Prefeitura com as secretarias e os órgãos da administração indireta. É o prefeito quem administra os bens e serviços públicos do município. O Poder Judiciário tem a função de garantir e defender os direitos, ou seja, promover a justiça resolvendo todos os conflitos que possam surgir na vida em sociedade de acordo com as leis e com a Constituição. Se você tiver alguma dúvida sobre o Poder Legislativo Municipal e quiser ver a explicação aqui no Minuto Cidadão, entre em contato com a TV Câmara Guarulhos. E até a próxima! A Comissão de Meio Ambiente realizou no último dia 23 uma audiência pública para discutir a gestão ambiental no município. É necessário se fazer uma audiência pública e até mesmo para explicar alguns parâmetros, né, da nova lei. Na verdade, a lei já não é mais tão nova assim, desde 2013, que há a obrigatoriedade de ter uma política nacional de resíduos sólidos, e hoje a gente quer aliar com a questão da gestão educacional também. Então seria mais uma integração e uma apresentação dos próprios setores da Prefeitura e grandes nomes nesse setor, para que possam falar exatamente quais seriam os planos e os avanços do município nesse sentido, que de fato hoje a gente não existe um plano eficaz, principalmente na coleta seletiva, e nós queremos com isso poder explanar um pouco melhor e entender até mesmo qual é o plano da cidade nos próximos anos referente a isso. Atualmente realizado pela Prefeitura, em termos de reciclagem, coleta seletiva, ainda é muito pouco. Muito pouco, existem projetos pilotos, né, que não cobrem nem 2% do território guarulhense, e na prática a gente quer que isso se desenvolva cada vez mais. Por exemplo, São José tem um ótimo trabalho nesse sentido, com cooperativas, gente ganhando, fazendo renda através da coleta seletiva, né, da questão dos resíduos sólidos também. Então, para a gente seria muito importante dar o pontapé inicial e fazer com que a cidade comece a se tornar um pouco mais verde. A cidade que, infelizmente, hoje não figura entre as principais cidades verdes. Existe um selo chamado Selo Verde, que é conferido pelo governo do estado, e a cidade está no ranking lá embaixo, né?
passando da 100ª cidade no ranking das cidades verdes. E a gente precisa resgatar isso. Na oportunidade, foi apresentado o programa que fala da gestão sustentável de resíduos sólidos. Mas esse eixo contém 11 estratégias. Mas aqui eu trago de novo que eu quero reforçar, porque isso é muito importante, bater na tecla que a principal estratégia é, sempre quando eu for começar a falar de educação ambiental para resíduos, o primeiro item é não geração. Depois, a redução, né? A redução, por exemplo, na hora que eu for comprar um remédio na farmácia. A caixinha é desse tamanho, mas a menina coloca numa sacola desse tamanho uma caixinha. Não, querida, obrigada, não quero a sacola, só levo a caixinha. A reutilização seria a prática dos diversos artesanatos, reaproveitando todos os itens. A reciclagem é o que já passa por um processo industrial e químico. O tratamento dos resíduos já seria, por exemplo, aqui em Guarulhos nós temos uma usina que recicla pneus. Nós temos várias, a ProGuaru que recicla os resíduos de construção civil. Então, existem diversas formas de tratamento de resíduos. E que não está aparecendo embaixo, que seria a disposição e o descarte correto dos rejeitos, que aí sim seria o seu aterramento. E a capilarização ainda ela se subdivide em não formal, formal e na gestão pública. Na questão da capilarização aqui desse eixo da educação ambiental não formal. A educação ambiental não formal é aquela que não acontece dentro da escola. Então, mas acontece nos condomínios, acontece com o nosso trabalho da Secretaria de Serviços Públicos, que ali a gente até colocou alguns exemplos, que acontece na Secretaria do Meio Ambiente, que acontece nos CEAs. Essa é a educação ambiental não formal. Ela tem uma característica de ser continuada, tem todo um trabalho que no final você tem um resultado final, porém, ela não tem certificado, não é reconhecida pelo MEC e assim sucessivamente. A educação ambiental formal já é a que acontece dentro da escola, que aí já vai respeitar as leis de bases e diretrizes da educação voltada para a educação ambiental dentro da escola. E também tem um outro eixo que fala sobre a educação ambiental na gestão pública, porque vocês sabem que a gestão pública também gera resíduos, né? E seguindo os princípios da A3P, que é a Agenda Ambiental na Administração Pública, e também pautando aqueles princípios que eu bati na tecla, né, do primeiro lá da não geração, é fazer com que a nossa Prefeitura de Guarulhos seja referência na adoção de medidas para que, em busca da sustentabilidade dentro da própria gestão pública, e nós sabemos que nós temos muitas condições de fazer coisas melhores. Os vereadores do PT, professor Rômulo Ornelas e professor Samuel Vasconcelos, também discutiram o tema. Primeiro eu vou parabenizar o Departamento de Limpeza Urbana da Prefeitura por ter provocado a Comissão de Meio Ambiente para discutir um tema de relevância como essa questão da educação ambiental. Extrema importância, a gente está discutindo isso aí, sabemos que realmente ainda tem muito que avançar nessa situação. E dizer que eu sou presidente da Comissão de Educação dessa casa e estou à disposição para debater esse assunto também, junto com o meio ambiente, tal a relevância desse assunto na cidade. Não se faz educação, não se discute educação sem falar na questão ambiental. Faz parte a questão ambiental faz parte ou é a existência da humanidade na Terra. Isso é claro e evidente. Lá fora, eu passei lá no saguão da Câmara, acho que a TV não vai mostrar, mas tem uma exposição sobre a questão da água virtual, que eu achei
importantíssimo. E o presidente da mesa falou na questão do colapso ambiental, né? E eu falei que pode chegar ao colapso, como o presidente falou, eu digo o seguinte, já estamos vivendo um colapso da água aqui no estado de São Paulo por falta de investimento, né? Aqui no estado de São Paulo nós estamos vivendo uma crise hídrica sem precedente. E aí o máximo que nós podemos fazer é a conscientização. Por exemplo, quando eu tive a oportunidade de ser secretário adjunto na Secretaria da Assistência Social e depois na Secretaria do Trabalho, eu cuidei das políticas para a população em situação de rua. Acho que a Viviane lembra bem disso. E, na época, nós tínhamos uma bolsa, que vinha já desde o governo do Eloy Pietá, que era uma bolsa auxílio ao catador em situação de rua. Ele era cadastrado na Secretaria de Trabalho e Renda e ele recebia uma bolsa, ele recebia um auxílio mensal por estar catando. Porque qual a pessoa que, quando não numa cooperativa ou numa associação organizada, a ele ou a ela sobra ser catador ou catadora? Muitas vezes é aquela pessoa que não tem mais nenhuma perspectiva de vida e que muitas vezes lhe sobra apenas a carroça, o cachorro e uma manta velha para dormir. E aí fazem o trabalho de catador ou catadora, depois vende na primeira esquina, muitas vezes são lesados no peso e assim vai vivendo. Sendo que não consideramos a lógica que esse catador ou essa catadora, aquele material que ele recolhe na frente do banco, na frente da loja, do mercado, da casa, ele deixa de ir ser pesado na quitaúna e o município ter que pagar. Então, a lógica é que quem faz esse trabalho recebesse uma bolsa auxílio do município. E aí não vou entrar na discussão que foi aqui muito bem apresentado pela Nina, que tem que cobrar de quem produz. Mas enquanto não consegue cobrar de quem produz, quem está na ponta não pode deixar de receber. Essa é uma briga que o município, o executivo, a procuradoria, o Ministério Público tem que travar e tratar com quem produz. Agora, quem está na ponta tem que ser remunerado pelo seu trabalho, porque todos nós concordamos ou não que aquele material, para concluir, aquele material que sai da porta do mercado, que sai da porta da loja e que a quitaúna não vai recolher, a prefeitura não vai pagar por ele. Então, justo seria que pagasse para aquele que recolheu. Para o diretor do Departamento de Limpeza Urbana, Jonatas Durães Júnior, o processo de educação ambiental é essencial para evoluir na coleta seletiva e diminuir a geração de resíduos. Basicamente, nós vamos dar continuidade àquilo que nós já fazemos hoje, tá certo? Então, hoje, a educação ambiental da Secretaria de Serviços Públicos sobre um determinado aspecto, ela tem ações diretamente ligadas a essa secretaria, através de, nós temos visitas monitoradas, nós temos eventos que nós fazemos em conjunto com a iniciativa privada, nós temos trabalhos juntamente com escolas, nós temos ações basicamente focadas na secretaria. E, por outro lado, nós temos também as ações desenvolvidas no âmbito da prefeitura. Conforme foi falado aqui, existem secretarias, por exemplo, Meio Ambiente, a própria Secretaria da Educação, o SAI, que tem grupos de educação ambiental. Então, dá continuidade a esse grupo chamado GTEA. Então, basicamente, é isso, dar continuidade e incrementar cada vez mais. Porque também, como foi falado, isso é um processo que é contínuo, dinâmico. Tá certo? Foi falado aqui durante a audiência também que não adianta só você oferecer o serviço, por exemplo, no caso da coleta seletiva. É todo um processo de discussão, de criar uma consciência ambiental.
Quais são as expectativas com relação à coleta seletiva na cidade? Hoje são só 9 bairros atendidos. Qual a expectativa da Prefeitura, de modo geral, para ampliar esse número? Ótimo, foi muito boa a sua pergunta, porque nesse último ano, apesar de todas as dificuldades financeiras que a gente vem passando, nós conseguimos aí basicamente montar mais 2 grupos, um que foi falado aqui e que esteve presente aqui, que é um grupo da Ponte Alta, e estamos trabalhando também em conjunto com um grupo perto do Tibagi, então próximo ali a Fernão Dias. Então isso para nós é super importante, né? Porque vai ser um avanço muito grande nessa coleta que vai ser feito junto com esses catadores, onde nós estamos trabalhando em conjunto, né? Desenvolvendo ações. Por exemplo, na Ponte Alta nós estamos agora concluindo uma pequena central de triagem para esse grupo e estamos também avançando com esse outro grupo aqui, próximo ao Fernão Dias. Então, num espaço de tempo que eu diria aí praticamente daqui a um ano, nós deveremos então ter parâmetros que são praticamente o dobro da porcentagem que a gente faz hoje essa coleta seletiva na cidade. Como que o senhor avalia a participação da sociedade de um modo geral e da sociedade civil organizada nesse processo de construção de uma gestão ambiental melhor? Eu acho que é válido, saudável, e eu acho que, sim, sem dúvida, a sociedade guarulhense tem correspondido às nossas expectativas, porque é um evento que nem esse hoje, conforme o presidente Guti falou, numa sexta-feira de tarde, então, houve um engajamento grande de todo, apesar de poderia ser mais? Poderia, mas a qualidade das pessoas que vieram aqui discutir foi muito boa. De acordo com os dados apresentados pela Prefeitura, atualmente Guarulhos realiza a coleta seletiva em 9 bairros, o que equivale a 15 mil residências. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site, pelo Facebook. Voltamos então na próxima semana com mais uma edição inédita. Muito obrigado e até lá.